profundamente qual é a razão de todo o sofrimento que nós passamos. A razão do nosso sofrimento é só uma, e eu vou revelar-te aqui. E você com certeza sabe, mas você não fala disso. A razão do nosso sofrimento chama-se MPLA, um partido que está há mais de 50 anos no poder do país e tem sido incapaz de realizar as mínimas aspirações da juventude e da população no geral. E vou-te repetir novamente, o problema não se trata do problema em A ou B, o problema está identificado, o problema em Angola chama-se MPLA, o problema nunca não foi Agostinho Neto. Vou-vos explicar porque o problema não foi José Eduardo dos Santos. O problema atualmente também não é o João Lourenço. O problema é o MPLA como um todo, como uma organização, como um partido. Este partido é que é responsável pela vida miserável que os angolanos estão a sofrer e a levar até hoje. Porque quando você olha para a figura do João Lourenço, você vê o João Lourenço está aí, tudo muito bem, é o João Lourenço a tomar péssimas decisões, a arruinar completamente a economia, a política do país. É o João Lourenço. Mas por trás do João Lourenço estão pessoas que estiveram com José Eduardo dos Santos e estão pessoas que também estiveram com Agostinho Neto. Essas pessoas têm muito dinheiro, essas pessoas foram muito privilegiadas, essas pessoas estão por detrás das conversas que o João Lourenço precisa de sentar com essas pessoas para também tomar as suas decisões. Portanto, o João Lourenço não está sozinho no massacre que destrói a vida de milhares de jovens, que mete jovens no alcoolismo e carrega milhares de mulheres jovens para a prostituição e também ao desemprego. Não, o João Lourenço não está sozinho nisso. As pessoas do MPLA estão com João Lourenço. E para além das pessoas do MPLA, os militantes do Comitê Central do Bureau Político e outras instâncias políticas dentro dessa organização criminosa, também estão um conjunto de pessoas assentes na sociedade civil. Você pode aqui falar de jornalistas, radialistas, podes falar de juízes nos tribunais, podes falar de polícias, podes falar de toda essa gente que colabora consciente e inconscientemente com o MPLA, faz um trabalho de oprimir toda uma sociedade. Nós somos estamos quase a chegar em 40 milhões de habitantes, mas somos controlados por um grupo de menos de 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas que espalham a sua influência dentro da sociedade, destruindo sonhos, galvanizando, tornando a vida difícil para o jovem e atirando os jovens para a droga e para um estilo de vida repleto de violência social. E quando o jovem abre os olhos, o jovem é perseguido, o jovem é assassinado. Muitos jovens estão hoje no alcoolismo, muitos jovens estão a viver a pobreza e a violência da sociedade por causa das péssimas políticas do MPLA. Mas o próprio MPLA que fabrica a pobreza, que transporta jovens para a delinquência, é o mesmo MPLA que constrói prisões para meter jovens que roubam galinhas, mais os grandes criminosos do país que destroem completamente a economia, destroem as perspectivas dos jovens, estão soltos e dizem serem pessoas de bem, pessoas que fazem muito. Inclusive, um político da nossa praça, chamado Gino Carneiro, teve a coragem e a displicência de dizer que nenhum partido na história da humanidade fez mais do que o MPLA pelo seu povo. É uma grande ofensa para os milhares de jovens desempregados, para milhares de jovens que vivem as anomalias derivadas deste fluxo desorganizado que é a governação criminosa do MPLA. Milhares de jovens a viverem da forma mais abrupta, milhares de jovens perderam totalmente os horizontes da vida, entregam-se ao álcool, entregam-se à promiscuidade, a maioria acaba morto, a maioria acaba em prisões e etc., controladas pelo sistema. É justamente isso que nós precisamos de conversar aqui. O problema do país é o MPLA. Não existe outro problema. Em 50 anos alguém precisa de ser responsabilizado por tudo o que acontece. E o problema identificado chama-se MPLA. Eu sei que você tem dificuldade em dizer que o problema é o MPLA. Muitos viemos de famílias do tempo do Partido Único. Eu não sou exceção. Eu também venho de uma família com fortes ligações a esse mesmo partido. Mas quando você cresce, você descobre, você precisa de encontrar o teu próprio caminho. Eu nunca considerei o MPLA como uma organização que fizesse qualquer coisa pelos angolanos. Sempre tive as minhas desconfianças e também sei que muitos dos meus familiares foram eliminados durante o fracionismo. Perdi muitos tios, perdi muitos primos, perdi muita gente durante o fracionismo. E eu aprendi a checar o MPLA quando eu me despi dessa ideia de que eles são perfeitos e deixei de olhar Jonas Savimbi na dimensão que eles falavam.
E uma coisa que é muito importante fazer as pessoas refletirem, eu quando era miúdo, quando era mesmo criança, eu já dizia a muita gente que o meu sonho era matar Jonas Savimbi. O MPLA fez um trabalho criminoso de psicologia social por via dos meios de comunicação social para envenenar a cabeça e o pensamento de milhares de jovens, que infelizmente muitos jovens mantêm essa forma de pensar até hoje. Muitos não viram e não compreenderam que uma das maiores vítimas daquilo que é a propaganda levada a cabo pelo MPLA foi a figura de Jonas Savimbi. Hoje, quando vemos os vídeos de Jonas Savimbi e os registros que Jonas Savimbi deixou, nós lembramos e vemos que perdemos um grande patriota, um grande filho de Angola que queria o bem também para os angolanos. Nas guerras não existem culpados, não existem inocentes, todos são culpados, mas ainda assim existe um lado que quer fazer alguma coisa, existe um lado que tem a guerra como um fim último, espalhar o terror e manter as pessoas submissas àquilo que são as suas ordens e as suas vontades. E quem sobreviveu a esse processo foi o MPLA. Hoje nós temos um MPLA que maltrata a população vivamente. Nós temos um MPLA que não tem prioridades. Nós temos um MPLA onde os indivíduos que se encontram no poder são extremamente ricos, têm casas na Europa, contas na Europa, espalhadas por toda a Europa, nos Estados Unidos da América e em qualquer lugar. E essas pessoas vivem bem, não precisam de Angola para nada, senão para continuar a roubar e a dificultar a vida e o desenvolvimento de Angola e dos angolanos. E isso é extremamente triste, dói-me profundamente o coração quando penso nisso. Temos uma terra rica, uma terra com todas as condições para a prática da agricultura sustentável, mas a nossa população morre à fome. Temos rios, muitos rios dentro do nosso país, mas a água não jorra nas nossas torneiras porque o MPLA não tem projeto para com o país. O MPLA prefere nos ver a mendigar. O MPLA prefere que nos bairros não falte cerveja, mas que falte água e que falte o saneamento básico. Hoje os angolanos estão a morrer de cólera e você precisa se perguntar o que é que você tem feito. O nosso problema é o MPLA. O nosso problema é o MPLA. Se nós não tivermos coragem de enfrentar os desafios do nosso tempo, nós vamos morrer de forma covarde. Por quê? Porque quando você tem medo de lutar pelos teus direitos, você acaba por morrer dentro dos hospitais sem seringa e sem paracetamol. Você acaba por morrer nas estradas mal construídas, esburacadas e sem iluminação, num acidente fatal. Você morre de diversas formas, inclusive agora você morre de cólera, você morre de febre amarela, você morre de uma série de doenças que o ambiente de governação produzido pelo MPLA transporta um ambiente totalmente pútrido para dentro da nossa sociedade. E vítima desse ambiente, vários jovens morrem cedo demais, crianças morrem com diarreias, doenças curáveis, porque não existe vontade do próprio executivo angolano em dar dignidade aos angolanos. Tudo o que eles fazem muitas vezes é usar até mesmo os problemas como forma de fazer política, ou seja, daqui a pouco, quando as eleições estiverem a se aproximar, aparecerão contentores de medicamentos para lutar contra a cólera. Quando as eleições estiverem a se aproximar, aparecerão muitas ofertas de doação de comidas e cestas básicas, mas é justamente isso que o MPLA faz. O MPLA é um partido assistencialista. O que é o assistencialismo? O assistencialismo é basicamente uma espécie parasitária de comportamento, no qual você não trabalha, não faz nada e espera que o MPLA venha te dar qualquer coisa na tua mão. O MPLA não te ensina a trabalhar. O MPLA te ensina a ser dependente do MPLA. O MPLA te ensina a ser um indivíduo parasitário que vive à espera da boa vontade do MPLA. Isso é o que o MPLA faz com milhares de angolanos. Quando as eleições se aproximam, eles abrem um bocadinho as torneiras e dão-te um saco de arroz, dão-te um saco de milho, dão-te tudo o que tu quiseres até as eleições passarem e você viver mais 5 anos na miséria, 5 anos na indigência, 5 anos sem perspectiva, 5 anos a pensar como fugir de Angola e a olhar para o bilhete de identidade como um documento qualquer e a ver um passaporte como um documento divino capaz de te dar dignidade desde que tu saias de Angola. Nós, jovens, não podemos continuar a viver dessa forma. Precisamos de fazer alguma coisa. As eleições se aproximam. E qual é o teu contributo? As eleições estão a vir aí. O sistema é muito viciado. O sistema sabe o que vai fazer. O MPLA, nesse momento, já preparou aquilo que nós chamamos de menu da fraude. E eu pergunto a ti, mano, será que você sabe o que é o menu da fraude? Pois é, eu vou te explicar rapidamente aqui. O menu da fraude é um conjunto de medidas e contramedidas que foram ensaiadas pelos serviços
de Segurança do Estado, o SINSE, ensaiou várias contramedidas daquilo que foram os acontecimentos das eleições de 2022. O MPLA viu todos os pontos fracos e agora está a comatar esses pontos fracos por via de leis, por exemplo. Você sabia que o votou e sentou foi uma estratégia decisiva para que a oposição tivesse os resultados que teve em 2022? O facto de você votar e sentar para ver os resultados a serem fixados e ter certeza daquilo que você votou e do resultado que foi apresentado aí foi um passo muito importante. O MPLA não conseguiu dormir por via desse comportamento adotado por milhares de angolanos que esperavam que os seus votos fossem representados e que a alternância realmente acontecesse em Angola. Para este ano, o MPLA está-se a preparar. Nas suas leis já consta uma lei que ninguém é obrigado, que ninguém deve ficar nas assembleias do voto, naquele ou arredores, pelo menos a 1000 metros de distância das assembleias do voto, para evitar que as pessoas votem e sentem. Outro ponto é que eles, nessa nova lei também, trouxeram uma outra conversa de que não se pode fazer apresentação de resultados provisórios nas assembleias de voto. Significa que não haverá nada exposto aí para você saber como votou, quem votou e como os resultados saíram aí. Tudo isso faz parte de um pacote de manobras do MPLA para facilitar a fraude em 2027. Eu não entendo como é que tu és jovem e não compreendes que o maior projeto político do MPLA são as eleições. São o espaço em que eles mais gastam dinheiro, a corromper mentes, a comprar mentes e etc. Tudo isso para se perpetuarem no poder. E o pior é que não fazem nada. O pior é que o MPLA não faz nada. Se o MPLA fizesse alguma coisa, eu estaria se calhar contente, mas não, o MPLA não faz nada. O MPLA tem conduzido o povo a um sofrimento constante. As pessoas todas estão a perder a esperança. Milhares de pessoas, nós vemos mães, senhoras com idade muito avançada na rua a venderem bombons em Guba. Que mal fizemos, que mal os angolanos fizeram. Por que é que nós somos um povo tão covarde que em vez de olharmos para o nosso inimigo, que atira migalhas no nosso meio para nós lutarmos até a morte, continuamos aqui simplesmente de braços cruzados à espera que uma magia aconteça? Por isso é que muita gente continua aí nas igrejas, pensam que Jesus Cristo voltará para salvá-los. Essa é a mentalidade de escravos também que os colonos portugueses deixaram em Angola. Muita gente a rezar nas igrejas e pouca gente a compreender que as rezas não podem mudar nada se você não arregaçar os braços e ir para a luta. Nós precisamos de lutar pelos nossos direitos. O MPLA viola constantemente a Constituição, viola os documentos, viola os protocolos que eles mesmos criam muitas vezes para se defender. E você, o que é que você tem feito? Você simplesmente diz, deixa passar, mas os tempos estão a passar. Ontem, como a minha amiga Laura diz, ela era o futuro do amanhã. E hoje ela está com 40 e tal anos e já não é o futuro da manhã. Quem é o futuro da manhã? Os nossos filhos. Como é que eles veem tudo isso? Como é que nós aceitamos ser subjugados por um conjunto de pessoas que se calhar nem é mais inteligente que nós, mas simplesmente fazem um papel. Eles vivem tão bem. Eles vivem nos talatonas, eles vivem nos grandes condomínios e continuam a humilhar a juventude angolana, continuam a humilhar o povo angolano. Bem, eu vou dizer-te como é que tu deves começar a pensar quando tu queres pensar nos problemas que afligem a tua vida e tira esse individualismo da cara. Não te fica bem, tira essa porcaria da cara. Tu não precisas de pensar de forma individual. Tu precisas de fazer 3 filtros para tu definires que tu precisas de lutar por alguma coisa mais do que as migalhas que esse sistema te dá. Estou um bocado com a garganta irritada, mas tudo bem, vamos aqui continuar com a nossa conversa. Bem, eu queria dizer-te o seguinte, há 3 filtros que são muito importantes. O primeiro filtro é sobre tu mesmo. Para por um momento e pensa assim, como estou eu? O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu alcancei nesses últimos 10 anos? Os planos que eu tinha quando era mais novo, queria ter uma casa, queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter um carro, queria ter um emprego estável, queria contribuir para o meu país. Olha para ti, olha para a tua idade e pergunta o que é que eu conseguiste alcançar até hoje. Esse é o primeiro filtro. O que é que você realiza minimamente e tu estás realizado, tu passas a levar o fardo dos problemas da tua família. E se tu te realizas, ok? E tu te realizas, mas o teu bairro, a tua comunidade não se realizou, tu tens um problema que faz parte do terceiro filtro. O terceiro filtro te diz assim,
Mano, se a tua comunidade não se realizou, você não está realizado por mais que tu queiras. É dentro das comunidades onde tu cresceste que muitas vezes as pessoas têm tendência de fugir dessas comunidades. Por quê? Porque nas comunidades, graças à pobreza, graças à miséria e graças também ao alcoolismo, à prostituição e outras formas de comportamento social totalmente degenerativas. E essas formas de comportamento acabam por criar um ambiente de ódio, de inveja e etc. Muitas vezes tu tens um carro, o vizinho que cresceu contigo, ele também não tem esse carro, então ele, em vez de te aplaudir, ele começa a te invejar. Muitas vezes tu tens uma casa extremamente bonita que conseguiste com o teu dinheiro, com o teu salário, a fazer grandes esforços, tens uma casa toda bonita, toda artilhada. Se ela está no meio de uma comunidade ou de um bairro que a maior parte das pessoas não tem condições, você será um alvo a bater por essas pessoas. Essas pessoas vão te invejar, vão te perseguir. Essas pessoas, se você nunca terá uma noite de sono tranquila nessa casa, por mais que tenhas guardas e seguranças e tenhas câmeras a fazerem sondagens e etc. Tu terás sempre problemas, porque o problema não está em ti, está numa comunidade que não se realizou. O problema está em você querer mostrar numa comunidade que você está bem quando a comunidade toda padece. Então você será um alvo a bater. Ou serás envenenado, ou serás morto no assalto e etc. Porque é assim que funciona a lógica das coisas. Portanto, nós, angolanos, devemos rezar, devemos lutar, aliás, para que a nossa comunidade se realize e a nossa família também se realize. Nós precisamos de exigir do governo que crie políticas, ok? Que crie políticas, ou no caso do MPLA, que o MPLA saia do poder para que possa entrar um outro partido capaz de fazer alguma coisa por Angola e pelos angolanos, porque não temos mais tempo para exigir nada do MPLA. O MPLA tem uma documentação de 50 anos de fracassos, ok? Tem uma documentação de 50 anos, ok? A destruir a economia. O MPLA tem uma documentação de 50 anos a negligenciar saúde, educação para Angola e para os angolanos. Não temos tempo para exigir nada do MPLA. Só queremos que o MPLA saia do poder e dê a oportunidade a outros angolanos para poderem fazer alguma coisa por Angola e pelos angolanos. Só precisamos disso. Não queremos saber se o João Lourenço é que vai entrar, se o Manuel Lemos é que vai entrar. O MPLA precisa de entender que a alternância dentro do MPLA não é a alternância que os angolanos querem. Nós queremos a alternância de poder. Queremos que o MPLA saia do poder e entre um outro partido para fazer alguma coisa. É duro, é triste, mas os angolanos nunca experimentaram nenhuma outra liderança que não fosse o MPLA. Tudo o que nós sabemos da vida, dos nossos fracassos, dos roubos, de tudo de mal que acontece em Angola está diretamente ligado com o MPLA. E eles dizem assim, se entrar outro partido, eles também vão roubar mais do que nós. Então o MPLA está consciente que eles roubam. Eles estão conscientes. Então um partido que já tem consciência que rouba não merece estar no poder. E outra coisa, nós precisamos de aceitar o risco que se um outro partido entrar e for pior que o MPLA, nós vamos ter a responsabilidade de tirar esse mesmo partido do poder para sermos nós mesmos a colocar outro partido que esteja em condições de governar. Mas digo-vos aqui, não ao MPLA. O MPLA não está capacitado para continuar nos destinos do país. O MPLA deve sair. E outra coisa, quando a gente diz que se um outro partido entrar também vai roubar, tudo isso está no futuro. Tudo isso aqui é uma probabilidade. Porque você diz, se eles entrarem, também vão roubar. Não é uma certeza de nada. Mas que o MPLA rouba, que o MPLA mata, persegue, brinca com as leis da Constituição do país, isso é uma realidade com 50 anos de existência. Portanto, nós devemos estar indignados com o MPLA do que estamos a pensar em quem vai entrar se também vai roubar como o MPLA, porque o MPLA já rouba e nós temos certeza disso. Mas com outro partido vai roubar, ainda é só uma probabilidade. Precisamos de aceitar o risco. Precisamos de aceitar que se um partido entrar pode ser melhor, pode ser pior, mas isso é da nossa conta. Nós temos o direito de ver também a alternância. Nós temos também o direito. Eu não posso nascer, crescer com o MPLA no poder. E a história do MPLA no poder, ela adoeceu profundamente a sociedade angolana. O comportamento que os angolanos hoje têm é fruto da presença do MPLA nos gabinetes de poder e decisão. Jovens que estão entregues às drogas são produto da governação do MPLA. Jovens que estão a se prostituir são produto inalienável das políticas do MPLA. Jovens que estão no alcoolismo
são um produto inalienável das políticas do MPLA para a sociedade angolana. O MPLA não pode continuar no poder e nós precisamos de fazer alguma coisa para que o MPLA saia do poder. Não vejo lógica nenhuma de uma juventude se permitir adormecer para manter velhos, criminosos, podres no poder, a roubar e a destruir todo um país que tinha tudo para dar certo. Angola nós temos terras férteis, como é possível pessoas morrerem de fome? Em Angola há rios, há mares, temos peixe, como é que as pessoas morrem de fome? Todos os males que acontecem em Angola são um produto da ação política do MPLA, acontecem por vontade política do MPLA. Então, nós precisamos de tirar o MPLA do poder. E esse é um dever meu, teu, de todos nós. Mas o MPLA tem que sair do poder. 50 anos de MPLA é muito. Carbono morreu, tantas pessoas morreram e o MPLA continua aí. Você nasceu, cresceu, está a caminho dos 50 anos e o MPLA continua aí. Que porra é essa? Que tipo de juventude somos nós? O MPLA tem que sair, o MPLA tem que sair. Se a UNITA vai roubar também, isso é assunto nosso, não é assunto do MPLA. Porque nós não precisamos que alguém nos alerte que alguém também vai roubar. Quando essa pessoa já rouba, nós não precisamos do MPLA. Não precisamos daquela ministra que ataca os jovens. Não precisamos do Rui Falcão. Não precisamos da Luísa Grilo. Não precisamos do Archer Mangueira. Não precisamos do Manuel Homem. Nós não precisamos dessa gente que estão nos gabinetes de poder e decisão, mas têm dupla nacionalidade e investem dinheiros, milhões de dinheiros do povo angolano, investem em Portugal e pela Europa vão espalhando o nosso dinheiro. Não precisamos do Manuel Homem, não precisamos da Luísa Grilo, não precisamos do Ricardo Abreu, não precisamos do Massano, nós não precisamos dessa. Nós não precisamos da Vera Davis, nós não precisamos dessa gente para